Hã? Ah, eu não. Puta. Por que que você tá fazendo isso aí? Curiosidade. Carlos, que carro que você usou na autoescola? Hã? Era manual? Tem carro automático na autoescola, gente? Acho que não, né? Não tem sentido, né? Como que vai ser autoescola quando não tiver mais carro manual? É tudo elétrico nos Estados Unidos? Bom, mas enquanto tiver carro manual, né, velho? Bom, lei de Newton, pessoal. A gente vai agora, literalmente, estudar tudo de novo. Tudo que a gente estudou de movimentos, a gente volta a estudar a partir das leis de Newton. Só que agora, o estudo, ele muda um pouco o foco. A gente não vai ficar descrevendo o movimento. Eu não vou mais montar uma função horária. O que eu vou é discutir por que que o movimento é como é. Estudar a lei de Newton é basicamente explicar por que que o movimento circular é circular, por que que o movimento retilíneo é retilíneo, por que que o movimento acelerado é acelerado, de onde vem essa aceleração, como é que eu faço para trocar uma aceleração de um corpo. É sobre isso que as leis de Newton falam, mas não só, né? Eu acho que a melhor maneira de começar explicando a lei de Newton é falar um pouco sobre força. Porque, óbvio, é o conceito que a lei traz, né? Tanto a primeira como a segunda, como a terceira lei, vão abordar situações relacionadas à força. O que é força? E aí começa a confusão, principalmente para alunos que não têm muita experiência com física. Então, quando a gente chega. Esse assunto para mal dos pecados, né, ele é dado no primeiro ano. E é foda, porque quando a gente vem do ensino médio, a gente vem com muito conhecimento muito impreciso. Então, por exemplo, para muitas pessoas, força é sinônimo de movimento. Por quê? Porque a experiência que a pessoa tem na vida dela diz que para você, por exemplo, tirar um corpo do repouso, eu preciso aplicar uma força. Então, se eu preciso aplicar uma força para tirar um corpo do repouso, significa, isso na cabeça da pessoa, né? Que a força coloca as coisas em movimento. E de fato, durante muito tempo, a física enxergava a força como uma causa do movimento. Então, antigamente se imaginava que os corpos eles teriam um estado natural, e esse estado natural seria o estado de repouso. Então, na natureza, o que é natural, em termos de movimento, é estar em repouso. De tal maneira que, para um corpo sair do repouso, eu precisaria, de alguma maneira, perturbá-lo. E essa perturbação é o que se chamava de força. Só que o Newton, ele expande, na verdade não era só o Newton, o Galileu já falava disso também. O Newton, o que tornou o Newton conhecido foi a matemática que ele deu para a coisa, tá? Porque os princípios que o Newton fala, eles já eram princípios relativamente conhecidos. Então, o Galileu, ele traz uma concepção um pouco diferente de força. Ele vai dizer assim, olha, na verdade, um corpo na natureza, ele tem dois estados naturais de movimento. Tem duas coisas que um corpo faz naturalmente, que a gente vai chamar de estado natural. Estado natural. Isso aqui, gente, era uma ideia bem filosófica, tá? Mas a gente está se apropriando dela. Porque essa ideia nasce no plano da filosofia, né? Qual que é o estado natural do ser humano? Qual que é o estado natural da minha alma? Qual que é o estado natural das coisas? Então a filosofia, principalmente na antiguidade, ela acreditava que as coisas têm um lugar natural. E o corpo também tem esse lugar natural. No movimento, a gente tem dois tipos de estados naturais: o repouso e o MRU. Talvez a grande novidade que o conceito de força vai trazer principalmente para quem não manja muito, é que força, ausência de força, não significa necessariamente repouso. Isso é uma coisa que você tem que enfiar no teu cérebro. Por quê? Existe um tipo de movimento que também é associado à ausência de força, que é o movimento retilíneo uniforme. Qualquer coisa que saia desta situação, qualquer corpo que não esteja em repouso,
ou não esteja em MRU, está sob ação de força. Então, o que que a força faz? Ela modifica o estado natural do corpo. Se eu quero tirar o corpo do repouso, eu preciso de uma força. Se um corpo está em movimento e eu quero colocar ele em repouso, eu preciso de uma força. Como é que você para um carro? Com uma força contrária. Então, força é o agente que modifica o estado de movimento do corpo. Isso é força. A força, vou escrever aqui, ó. Força é um agente que modifica o estado de movimento do corpo. O estado de movimento. Tá bom? É uma forma de você trocar de movimento. Ah, eu estou em movimento uniforme. Agora eu quero ficar uniformemente variado. Preciso de uma força. Ah, eu estou no movimento retilíneo. Agora eu quero fazer uma curva. Eu preciso de uma força. Ah, eu estou em movimento e quero parar. Eu preciso de uma força. Se você não aplicar uma força no corpo, ele só vai ficar assim para o resto da vida. Por isso, ah, mas por quê? Aí isso é uma outra discussão. Mas o estado natural dos corpos é esse aqui, tá? Beleza. Agente que modifica o estado de movimento do corpo. A força é isso, mas não só. Isso aqui talvez seja um efeito mais famoso de força, mudar o movimento do corpo, tá? A gente diz que esse efeito aqui é um efeito dinâmico da força, porque ela pode levar o corpo para o movimento, ela pode tirar o corpo do movimento, assim. Só que força também é responsável por manutenção de equilíbrio. Força é um agente que pode manter um corpo em equilíbrio. Tanto é verdade, pessoal, que tem uma parte dedicada a apenas esse efeito aqui na física. Como que chama essa parte da matéria? Estática. Alavanca, gangorra. Então, as forças, elas também fazem isso, elas também garantem equilíbrios, né? Tipo, isso aqui é a coisa mais importante para o engenheiro. Qual das matérias é mais importante, por exemplo, para um curso de engenharia civil? Estrutura dos materiais. Porque aí você consegue entender relação de peso, torque, força de tração, força de compressão, tudo para manter a coisa parada. E tem uma terceira coisa que a força também pode fazer. Força é um agente, caralho, que agente, hein? Que pode causar deformações. Quem não lembra de F igual a kx, né? Lei de Hooke. Força igual a kx, né? Esses são os efeitos importantes da força, tá? Ela modifica movimentos, ela garante situações de equilíbrio e ela pode provocar deformações. Tá? Durante o estudo de leis de Newton, a gente estuda tudo isso, tá? A gente vai ficar muito concentrado nisto. Primeira, segunda, terceira lei a gente aplica aqui. E depois a gente aplica um pouco aqui, que é a lei de Hooke, né? Força elástica. E depois a gente tem um tópico só para trabalhar com a manutenção do equilíbrio. Tá bem? Beleza? Que mais? Ah, tem uma. Aqui eu queria fazer uma reflexão, tá? Eu não vou me estender muito, porque a gente já está meio que acabando a aula. Vocês estão percebendo que aqui existe uma relação meio escondida entre força e energia? Veja, eu não estou falando que força é sinônimo de energia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Energia é dada em Joule, força é dada em Newton. Mas, pensa um pouquinho aqui. Imagina um corpo em MRU, andando lá de boa. Aí eu vou lá e dou um empurrão no corpo. Se eu der um empurrão no corpo, ela modifica o movimento, ela acelera o corpo, por exemplo.
E aí a velocidade muda. Se a velocidade do corpo muda, a energia muda. Energia cinética, lembra disso? Quer ver um outro exemplo de relação de força com energia? Quando eu comprimo uma mola. Né? Por exemplo, imagina que eu vou pegar um daqueles arco e flecha, vou puxar uma flecha, estender o arco aqui e soltar. No momento que eu puxo o arco com a flecha aqui, eu estou armazenando energia no meu elástico. Essa energia está guardada. Na hora que eu soltar, o elástico vai empurrar a flecha, aplicar uma força, só que na hora que ele aplica essa força, ele acelera a flecha. Então ele está transmitindo o quê? Energia. Ou seja, por meio de forças, eu também posso transferir energia. Por meio de forças, por meio da ação de forças, é possível a transferência de energia entre sistemas. De energia entre sistemas. Ô, gente, de que energia eu estou falando? Trabalho. Toda vez que a gente usa uma força para transferir energia para um corpo, você está fazendo trabalho, tá? Que é um dos conceitos mais importantes que a gente tem na mecânica, tá? Sem trabalho não existiria praticamente nada de energia que a gente está vendo aqui. Né? É por meio do trabalho mecânico que a gente produz energia elétrica, que a gente produz energia térmica, que a gente produz energia de movimento nos motores, tá? Então isso é uma coisa que a gente discute à parte. Depois que a gente entender os efeitos mecânicos da força, porque isso aqui é tudo efeito mecânico, né? A gente passa a discutir a questão da energia. Então aí a gente relaciona força com energia cinética, força com energia potencial, força com trabalho e assim por diante, tá? E gente, esse tema, ele é muito importante para você estudar qualquer coisa que use força. Então eu estudo, só para vocês terem noção, pessoal, esse estudo do Newton, ele revolucionou a eletricidade. Toda aquela explicação que a gente tem de campo elétrico, potencial elétrico, é tudo baseado em força elétrica, tá? No magnetismo, a mesma coisa. Quando eu falo em força magnética, então assim, as leis de Newton, elas não são leis para mecânica. Se você pegar o estudo de eletricidade, se você pegar o estudo de eletromagnetismo, tudo tem lei de Newton, tudo, absolutamente tudo, tá? Por isso que a gente fala em física newtoniana, porque ela basicamente explica tudo. Beleza? O que que a gente precisa saber de mais geralzão sobre força? Força é um vetor. Força é um vetor. Portanto, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Tá bom? A questão do módulo, a gente vai falar com mais detalhes quando a gente for explanar a segunda lei, né? Que a gente fala da força e aceleração. Mas eu queria dizer o seguinte: se a força modifica movimento, veja como as coisas são ligadas uma na outra. Se eu estou dizendo que força modifica movimento, eu estou dizendo também que força, para modificar o movimento, eu preciso de uma aceleração para conseguir mudar a velocidade. Então, como é que a força modifica de fato o movimento? Ela imprime no corpo uma aceleração. A força é quem faz um corpo acelerar. Por que que essa informação é importante? Por causa da direção e do sentido do vetor. Então pensa assim, ó, se uma força causa uma aceleração para o movimento mudar, se eu aplicar no corpo uma força horizontal para a direita, a aceleração será para a direita também. Se eu puxar o corpo na vertical para cima, a aceleração do corpo vertical para cima. Se eu deixar um corpo cair,
Por que que ele acelera para baixo? Porque a força está para baixo. Ou seja, a força tem a mesma direção e sentido da aceleração. São os mesmos da aceleração, tá? E o módulo dela vai ser proporcional à aceleração. Por enquanto, sem fórmulas, a gente proporcional à aceleração. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Imagine o seguinte: imagina que você tem um corpo qualquer e você empurra ele. Você aplicou uma força nele. Aí, ao aplicar a força nele, sei lá, uma força X, você percebeu que a aceleração dele é 2. Então, uma força X causa uma aceleração 2. Tá, o que que Newton descobre? Que se uma força X provoca uma aceleração 2, uma força 2x vai provocar uma aceleração 4. São diretamente proporcionais, ou seja, se você quer acelerar um corpo, basta aplicar uma força. Quanto mais força você aplica, mais você acelera. Tudo bem? E a última coisa, que aí é um detalhezinho. Muito cuidado com coisas desse tipo aqui, ó. Vamos lá. A melhor maneira de você entender isso é desenhando. Imagina um corpo andando para a direita. Tudo bem? Beleza. Eu quero parar esse corpo. O que que eu tenho que fazer com ele? Se eu quero parar esse corpo, eu tenho que fazer a velocidade diminuir. Para eu fazer a velocidade diminuir, eu preciso de uma força. Tá, mas para a velocidade diminuir, pessoal, eu tenho que acelerar ele para o lado oposto. Que tipo de movimento é esse? Movimento uniformemente variado, retardado. Para eu causar no corpo uma aceleração oposta à velocidade, eu precisarei aplicar uma força oposta à velocidade. O que que muito aluno olha para isso e não consegue entender? Se eu te perguntar aqui, ó, esse corpo está andando para a direita ou para a esquerda? Ele está andando para a direita. Ele está andando para a direita. Porque a velocidade dele está para a direita. O que ele está fazendo é freando. Ele está em processo de parar. É isso que confunde muitas vezes os alunos. O aluno olha esse monte de vetor, ele fala assim, cara, puta, se tem dois vetores para a esquerda e um para a direita, ele está andando para a esquerda. Pelo amor de Deus, são vetores completamente diferentes, tá? Esse aqui é um movimento para a direita, desacelerando. Tudo bem? Outro exemplo, quer ver? Você está andando, de repente você vê um buraco na pista. Ah! Só que você está muito perto do buraco para desviar, para frear. Eu quero desviar. Como que eu faço para desviar desse buraco? Tá, eu quero desviar para o lado direito. Então o que eu faço? Eu uso uma força, eu uso uma aceleração centrípeta para cá. Para isso eu vou precisar de uma força centrípeta. Esse tipo de movimento, ele é assim, ó, tá? Fala, Malu, desculpa. Você estava levantando. Sim.
Então, veja, só cuidado com as palavras. A força e a aceleração, elas têm sempre a mesma direção e sentido, os dois, tá? Quando a aceleração tiver na mesma direção da velocidade, com certeza esse movimento é retilíneo. O que ele pode ser freado, eu ia falar, retardado ou acelerado. Então, o que vai distinguir o fato do movimento ser retilíneo ou circular é a direção da velocidade e da força, tá vendo? Ó? Quando a força está na mesma direção, ou o corpo acelera ou ele freia, não tem mais o que fazer. Agora, quando a força está perpendicular assim, ó, aí significa que o corpo está usando essa aceleração para virar, tá? E tem situações mais bizarras. Dá para ficar tipo uma semana só fazendo desenho louco aqui, ó. Tá. Olha lá, olha isso aqui, gente. O que que esse cara tá fazendo? Hum, não me vem com essa conversa. Ai, pelo amor de Deus. Não, não, não. Observa uma situação aqui curiosa. Isso aqui, vocês estão percebendo que eu tô usando a ideia de força sem fórmula nenhuma. É só pra gente entender essa porra. Observa que essa força, ela não está na direção da velocidade, mas ela também não está perpendicular, né? Ela está no meio termo. Já sei. Vamos decompor essa merda. Entenderam? Quando a força está na direção da velocidade, eu sei muito bem o que ela faz. Ou ela freia, ou ela acelera. Quando a força está na direção perpendicular da velocidade, eu também sei muito bem o que ela faz. Movimento circular uniforme. Agora, se a força não está nem na direção e nem na perpendicular, ela está assim, eu preciso decompor. Eu vou precisar decompor o vetor. Eu vou decompor o vetor de tal maneira que uma das componentes fique sempre com a velocidade, na mesma direção. Então eu estou enxergando, veja, como se a velocidade estivesse no eixo x. Isso aqui é o eixo x. E aqui eu tenho o eixo y. Ok? Tá, então vamos ver o que que essa força está fazendo. Ó, essa força, ela tem uma componente Fx. Peraí, deixa eu fazer outra cor aqui. Ó, ela tem uma componente Fx que está fazendo o que com a velocidade, gente? Está aumentando. Só que ela tem uma componente Fy que está puxando ela para baixo, não tá? Maluco do céu. Cada uma dessas forças vai dar para o corpo uma aceleração diferente. A força X vai acelerar o corpo para a direita. Essa aceleração aqui é a que a gente chama de escalar. Agora, essa outra força, ela vai fazer o corpo acelerar para baixo. Essa daqui é a aceleração Y. Que movimento é esse? Movimento circular, uniformemente, variado, acelerado. Lembra aqueles desenhos que a gente fez na aula de movimento circular? São os mesmos desenhos. Só que agora eu estou dando o que para o desenho também? A força. Porque é a força que origina a aceleração e não o contrário. A relação de causa e efeito é justamente força causa aceleração. Então, a aceleração é um efeito da existência da força. Tá bom? Beleza? Vamos tomar café?
Aí na semana que vem a gente entra com as contas, tá? Aí eu falo da primeira lei, da segunda lei, da terceira. Aí a gente vai para os casos. Oi, que barulho. Por que será que acabou?